Vendo tudo? Vocês estão vendo a tela inteira? Sim? Sim, professor. Agora sim. Tá. Então, bem, boa noite. Hoje a gente vai falar, na verdade, apesar de que está escrito só permutação com repetição, na verdade a gente vai falar de duas variações da análise combinatória, que é permutação com repetição e arranjo com repetição. Tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar desses dois assuntos. Antes da gente dar início a esse conteúdo, eu queria dar dois recados. Na verdade, um é lembrete e outro é um recado. O primeiro é um lembrete que vocês têm que entregar a questão na quinta-feira. E na quinta-feira eu vou colocar uma nova questão contemplando os assuntos da semana, né? Que é permutação, arranjo e combinação com repetição, tá? É claro que às vezes pode acontecer de você precisar de algum assunto anterior, né? Já que a análise combinatória às vezes está muito atrelado um ao outro, né? Então, nesse conteúdo em especial, nesses conteúdos em especial, a gente pode precisar de conteúdos anteriores, tá? Nem sempre isso vai acontecer. Então, só para deixar aí dito, né? E o outro é um recadinho para dizer o seguinte: eu tenho dado para vocês aula praticamente toda síncrona, né? Com a gravação, claro. Então, as pessoas que não puderem assistir, elas vêm depois, né? Então, acaba sendo uma aula síncrona e, entre aspas, assíncrona, né? Na verdade, o ideal, o que a UF pede é que a aula seja, no máximo, 30% de síncrona e 70% de assíncrona. Mas eu acho que gravar uma aula sem ter o aluno tirando a dúvida no decorrer da aula, eu acho que é pior. Então, eu dou essa possibilidade. Eu gravo a aula e faço síncrono com vocês, tá? Eu acredito que vocês também estejam gostando dessa forma, porque vocês tiram as dúvidas no momento que as dúvidas vêm, né? Se eu faço uma gravação apenas, vocês vão ter a dúvida e vai assistir a aula e vai continuar com a dúvida, e depois, às vezes, você acaba não tirando a dúvida. Certo? Certo. Desse jeito é bem melhor, professor. Oi? Desse jeito é bem melhor mesmo. Eu acredito que outras pessoas não estejam fazendo isso, né? Vai ser certo, Gabriel. A gente tem um exemplo de um professor que faz isso, de dar aula assíncrona, aí, tipo, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Forma síncrona. Assíncrona, de forma gravada. Tá, exatamente, porque acaba que você, às vezes, tem a dúvida ali, pontual, e acaba no decorrer do conteúdo, não consegue pegar tudo. Mas, por um acaso, na quinta-feira, eu não vou conseguir dar aula síncrona para vocês, tá? Então, eu vou, em especial na quinta-feira, eu vou gravar a aula, né? Eu vou tentar gravar a aula amanhã e vou postar para vocês. Então, o que eu vou pedir para vocês? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Eu vou tentar até colocar a aula assim que eu gravar, tá? Eu vou tentar colocar no YouTube e vou botar a aula já disponível na quinta mesmo, no decorrer do dia. Então, eu quero pedir para vocês o seguinte: assistam a aula com papel, com a caneta. Se tiver dúvida, anota e manda lá pelo Classroom, tá? Para que essa dúvida não seja uma dúvida que vocês levem no decorrer da disciplina. Tudo bem que é o último conteúdo de análise combinatória. Então, provavelmente, vocês não vão ter problema com o próximo conteúdo. Mas podem ter problema com a questão, né, avaliativa, porque com certeza vai cair algo de combinação com repetição. Então, peço mil desculpas por realmente não poder, mas vou ter um assunto para resolver
e eu não vou conseguir chegar a tempo em casa para dar aula para vocês de forma síncrona, tá? Então, só para deixar aí gravado e realmente pedir desculpas pelo ocorrido, tá? Então, vamos dar início à nossa aula, né? A nossa aula hoje é de permutação com repetição e arranjo com repetição. E vamos lá. Bem, inicialmente a gente vai falar de permutação com repetição, então a gente, como em todas as variações do princípio multiplicativo, a gente define o que é uma permutação com repetição e depois a gente quer encontrar o número de todas as permutações com repetição para aquele problema. Então, é isso que a gente vai fazer, e para que a gente entenda por que a gente está utilizando a permutação com repetição, eu queria que vocês tentassem puxar pela memória de vocês as definições de permutação, de arranjo e de combinação simples. Vocês lembram? Oi? Sim. Então, por favor, me digam. Quem puder me dizer aí. Permutação. A permutação é quando o número de objetos, de elementos, é igual ao número de vagas. Então, eles só trocam de lugar. Agora... E importa a ordem. E importa a ordem. E os elementos são distintos. Isso. Perfeito. Agora, arranjo simples. Combinação, primeiro. Permutação. Arranjo, perdão. Arranjo simples, para ter uma cronologia. Não. Arranjo é quando os elementos também distintos, né, o número de elementos é maior do que o número de vagas, e a ordem importa, ou seja, se um elemento ele tiver na primeira vaga e na segunda, são sequências diferentes. Agora, na combinação, a ordem não... Um pedaço. Tem uma coisa que você falou, mas que tem que mudar. Não é maior, ou seja, o número de elementos não é maior que o número de posições. É maior igual. E isso. Quando é igual, você recai em permutação simples. Certo. Agora, a combinação simples. É basicamente um arranjo quando a ordem não importa. Arranjo em que não importa a ordem, por isso que você retira todos os arranjos. Certo? Beleza? Agora, e aí vocês têm ideia do que significa, só para a gente ter uma noção, do que seria permutação com repetição? O que diferencia da permutação simples? Que pode repetir os elementos. Perfeito. Então, o que vai diferenciar a permutação simples da permutação com repetição é que agora a gente não vai trabalhar mais com objetos distintos. Ou seja, na verdade, a gente pode utilizar dos objetos novamente. Então, pode repetir os elementos. Então, vamos ver exemplos. Comprei 5 lapiseiras, 2 brancas, uma azul, uma preta e uma verde, para dar de presente aos meus amigos João, Rita, Luísa, Gabriel e Felipe. De quantas maneiras diferentes posso distribuí-las? Bem, o que eu tenho? Uma possibilidade de distribuição seria exatamente uma branca para João, uma branca para Rita, uma branca para Luísa, uma azul para Luísa, uma preta para Gabriel e uma verde para o Felipe. Essa seria uma possibilidade de presente, né? De distribuição. Se eu trocar as lapiseiras entre João e Luísa, se eu pegar a branca que está com o João e trocar com a azul que está com a Luísa, eu tenho uma nova distribuição. Então, eu mudo a minha distribuição e eu gero uma nova possibilidade. Porém,
Se eu trocar a lapiseira branca do João com a lapiseira branca da Rita, não altera a minha distribuição. Então, eu não posso utilizar do argumento da permutação simples. Por quê? Porque na permutação simples, o que eu teria? Eu teria 5 objetos para distribuir para 5 pessoas. Porém, esses 5 objetos eram distintos. E, nesse caso, eu tenho a repetição das lapiseiras que são brancas. Bem, como resolver esse problema? A gente continua tendo a mesma quantidade de objetos a serem alocadas para pessoas, né? Para posições. Porém, existe uma repetição entre eles. Então, como que a gente vai fazer? Bem, primeiro o raciocínio usando permutação simples. Como que eu vou resolver esse problema usando permutação simples? A gente pode resolver esse problema utilizando a ideia da permutação simples, mas eu preciso retirar os casos em que há troca de objetos iguais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro calcular o número de distribuições, considerando que a gente marcou as lapiseiras. Então, eu vou marcar as lapiseiras brancas para diferenciar. Então, por exemplo, a gente tinha João com branca, Rita com branca, Luísa com azul, Gabriel com preta e Felipe com a verde. O que eu fiz? Eu marquei a da João com um amarelinho, uma fitinha amarela, e a Rita eu marquei com uma fitinha vermelha, vinho, certo? E aí eu vou ter o seguinte, mesmo eu efetuando a troca do João com Rita, eu continuo tendo uma nova possibilidade. Mas aqui, intuitivamente, eu posso utilizar da permutação simples. Por quê? Porque eu estou utilizando de uma lapiseira branca com marcador amarelo e uma lapiseira branca com marcador vermelho. E a caneta azul, a lapiseira azul, a lapiseira preta, a lapiseira verde. Ou seja, são 5 objetos distintos, pois as brancas estão marcadas. Mas para o nosso problema, a gente depois vai ter que retirar isso. Então, eu tenho permutação de 5 para resolver isso, 5 fatorial. Mas eu preciso retirar as distribuições iguais. Por quê? Porque as distribuições iguais, elas estão sendo consideradas na permutação simples como sendo diferentes, mas elas são iguais. Então, a gente observa o seguinte, que no caso aqui, eu tenho 2 possibilidades só. Eu tenho 2 possibilidades, ou seja, para me gerar a mesma possibilidade de questão. Então, eu tenho exatamente uma distribuição na minha permutação simples, para cada. Eu tenho 2 distribuições na minha permutação simples, para cada uma distribuição no meu problema geral, ou seja, no problema que eu quero resolver. Então, eu tenho, que reduzir essas repetições. Então, eu tenho que, para cada duas permutações, né, no caso, 2 distribuições, eu tenho uma distribuição para o meu problema. E aí, no todo, eu tenho quantas distribuições? No todo, eu tenho exatamente o quê? Permutação de 5, que é o total de distribuições. Quantas distribuições para o meu problema eu vou ter? Alguém tem ideia? Sim ou não? Não? Bem, eu vou ter exatamente o quê? Permutação de 5 dividido por 2, ou seja, permutação de 5 dividido por permutação de 2, certo? Que é 5 fatorial dividido por 2. Ou seja, para cada 2 distribuições da minha permutação simples, eu tenho uma distribuição do meu problema original. Então, eu tenho exatamente metade da quantidade de distribuições simples, quando não há repetição. Agora, quantos números distintos de 6 algarismos podem ser formados usando-se o dígito 1 3 vezes,
o dígito 3 duas vezes e o dígito 9 uma única vez. Ou seja, eu quero gerar números com 6 algarismos, utilizando apenas desses 3 dígitos, o 1, o 3 e o 9. Porém, o 1 tem que aparecer 3 vezes, o 3 tem que aparecer 2 vezes e o 9 tem que aparecer uma vez, totalizando 6 possibilidades. Então, a gente observa que a gente tem 6 posições, mas os dígitos podem se repetir. Então, uma possibilidade seria, por exemplo, o número 133.191, que é uma possibilidade, certo? E aí, novamente, a gente vai utilizar do raciocínio com permutação simples. E depois a gente vai utilizar do raciocínio usando combinação simples. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar da permutação simples da mesma forma que a gente utilizou no problema anterior, no problema do exemplo 1. A gente vai entender como sendo uma permutação simples, onde não há, os elementos são totalmente distintos, e aí como que a gente vai fazer isso? A gente vai marcar esses números, então eu vou atribuir cores a esses números, então eu vou colocar o número 1, um dígito 1 de azul, um dígito 1 de preto, um dígito 1 de vermelho. Os dígitos 3, um vai ser amarelo e outro vai ser vinho, certo? E o 9 vai ser cinza, certo? Então, agora eu tenho 6 dígitos que estão marcados de cores distintas e eu quero exatamente encontrar todas as possibilidades. Então, eu tenho 6 dígitos para colocar em 6 posições, eu tenho, então, permutação de 6, certo? Mas se a gente observar, se a gente trocar o 1 azul com o 1 vermelho, a gente gera um novo número, certo? Na permutação simples. Mas, como os dígitos são iguais, a gente acabou gerando um número diferente, igual, não um número diferente. Então, a gente vai ter que trabalhar com essa retirada. Se eu trocar, por exemplo, o 3 amarelo com o 3 vinho, eu continuo tendo o mesmo número. Ou seja, quantos números iguais eu acabo gerando aqui? Então, o número de ordenamentos diferentes de algarismos, desses algarismos marcados, é permutação de 6. Mas agora eu preciso retirar os números iguais que são diferentes, né? Como sendo diferentes. Então, agora a gente vai reduzir esses casos. Como que a gente vai reduzir esses casos? A gente agora vai observar quantas vezes eles se repetem. Se a gente for observar, a gente tem 6 repetições. Porque se eu trocar o 1 azul com o 1 vermelho, depois, se eu trocar o 1 azul com 1 preto, aqui, ó, troquei 1 azul com 1 preto. Depois, se eu trocar o 1 azul com 1 vermelho, né, desse cara aqui, a gente está tendo uma nova possibilidade. Se eu trocar o 1 preto com 1 azul, eu tenho uma nova possibilidade, certo? E se eu trocar esse 1 azul com 1 vermelho, eu estou tendo uma nova possibilidade. Ou seja, eu tenho exatamente permutação de 3 para as trocas dos uns. Ou seja, me geram exatamente o mesmo cara, o mesmo número, certo? Mas eles só estão sendo trocados por estarem de cores diferentes. E se eu trocar o 3, se eu trocar o 3 amarelo com o 3 vinho, a gente gera mais 2 possibilidades, ou seja, para cada número desse aqui, eu tenho mais 2 possibilidades para a troca dos 3. Então, eu acabo utilizando o quê? Da permutação de 3 para a troca dos dígitos uns, eu preciso da permutação de 2 para a troca dos dígitos 3 e permutação de 1 para a troca do 9. Né, que aí acaba sendo exatamente igual. Então, como um depende do outro, eu utilizo do princípio o quê?
multiplicativo para resolver esse problema. Porque em todas essas possibilidades eu gero o mesmo número para o que eu quero, que é exatamente o número 133.191. Então, eu tenho exatamente permutação de 3 vezes permutação de 2 vezes permutação de 1, porque o 1 depende do outro. Então, eu utilizo do princípio multiplicativo. Ou seja, o que a gente acaba de ver é que daquela permutação de 6 lá, para cada número eu gero exatamente esse número aqui, permutação de 3 vezes permutação de 2 vezes permutação de 1, número, me gerando um número igual. Então, a gente precisa retirar isso. Então, para cada permutação de 1 vezes permutação de 2 vezes permutação de 3, eu tenho um número para o que eu quero. Agora, eu tenho exatamente no todo permutação de 6. Quantos caras eu tenho para eu resolver o meu problema? Permutação de 6 dividido por permutação de 3 vezes permutação de 2 vezes permutação de 1. Me dando, então, 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 1 fatorial. Se a gente observar, esses valores que estão aqui embaixo, eles somam o número de posições que o meu problema tem, ou seja, o número de posições que eu quero colocar, certo? Então, aqui, ó, 3 mais 2 mais 1, 3 mais 2 mais 1, me gera exatamente 6, certo? Então, esse é o total de números distintos. Beleza. O segundo raciocínio é utilizando a combinação simples. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente tem o seguinte: dois números são diferentes quando as posições dos algarismos diferentes estão trocados. Então, por exemplo, 131.139 é diferente de 311.139. O que eu fiz? Eu troquei o 1 com 3. Então, ao trocar esses caras, eu acabo utilizando exatamente o quê? Uma inversão desses dígitos. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar da combinação da seguinte forma: eu tenho 6 posições e quero exatamente colocar, ou seja, apontar quais são os lugares que eu vou colocar, inserir o dígito 1, por exemplo. Uma vez apontado onde eu vou colocar os dígitos 1, eu vou colocar os dígitos 3 e depois eu coloco os dígitos 9. Então, esse problema pode ser reformulado da seguinte forma: de quantas maneiras diferentes podemos colocar 3 1s, 2 3 e 1 9 em 6 posições. E isso é exatamente o quê? Eu vou calcular todas as possíveis maneiras de colocar os 3 1s nas 6 posições. Então, eu tenho 6 posições e quero colocar os 3 1s, certo? Por que eu utilizo da combinação? Porque não importa a ordem que eu coloque esses 1s. Se eu trocar um 1 com outro 1, é a mesma coisa. Então, eu só estou direcionando a posição desses caras. E isso me leva exatamente o quê? A combinação de 6 posições tomados 3 a 3. É onde eu vou posicionar os caras, certo? Uma vez que eu posicionei os 1s, eu tenho agora 3 posições para colocar quantos 3, perdão. Eu agora tenho exatamente, já posicionei os 1s, e agora eu tenho 3 possibilidades para colocar os meus 2 3. E aí eu tenho exatamente os meus 2 3. Ao posicionar, automaticamente me sobra um elemento para colocar o 9, certo? Ou seja, uma posição para colocar o 9. Então, assim, eu tenho exatamente o quê? Combinação de 3 tomados 2 a 2 e depois combinação de 1 tomados 1 a 1. Como um depende do outro, ou seja, para cada possibilidade de escolha da posição dos 1s, eu tenho exatamente todas as combinações de 3 tomados 2 a 2, certo? Então, a gente acaba fazendo com que a gente tenha a possibilidade de
utilização do princípio multiplicativo. Então, eu tenho combinação de 6, 3 a 3, para colocação dos uns. Depois, eu tenho combinação de 3, 2 a 2, para colocação dos 3. E depois, eu tenho combinação de 1, tomados 1 a 1, para colocação do 9, que é o que sobra, né? Então, a gente utiliza do princípio multiplicativo para resolver. Ok? Logo, a gente, então, tem a multiplicação dos 3, gerando combinação de 6, 3 a 3, é 6 fatorial sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Combinação de 3, 2 a 2, é 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial. E combinação de 1 tomados 1 a 1 é 1 fatorial dividido por 1 fatorial vezes 0 fatorial. A gente corta um 3 com 3, a gente tem exatamente esse 3 corta com um desses 3, certo? Esse 1 corta com esse 1, e aí a gente acaba ficando embaixo, em cima com 6 fatorial, embaixo a gente fica com 3 fatorial, 2 fatorial e 1 fatorial, e o 0 fatorial por convenção é 1, certo? Então, a gente acaba gerando isso aqui, chegando à conclusão que a soma de 3 mais 2 mais 1 me dá 6, que é o número de posições que eu tenho. Ok? Então, a gente chega à conclusão que esse número, dessa forma que foi calculada, a gente chega ao mesmo raciocínio que a gente fez no anterior, utilizando permutação simples. É a permutação de 6, ou seja, sem distinguir as repetições, e embaixo eu retiro as repetições. Então, se são 3 uns repetindo, permutação de 3. Se eu tenho 2, 3 repetindo, permutação de 2. E eu tenho um 9 repetindo, permutação de 1. Certo? Agora a gente chega, então, à conclusão, à observação de que 3 mais 2 mais 1 é igual a 6, que eu já havia falado. E aí, o que a gente vê de característica? Bem, a gente já viu lá no início, né? A gente já deduziu, entre aspas, qual a diferença. Os elementos considerados não são necessariamente diferentes. Isso é o que difere da permutação simples. Com repetição, eles podem se repetir, certo? E a gente tem que os elementos iguais são indistinguíveis, ou seja, eu não posso distinguir, não pode ser um cara diferente, certo? Então, elementos iguais são iguais, não contabilizam, tá? E a cada troca de posição dos elementos distinguíveis, ou seja, distintos, corresponde a uma nova possibilidade. E a gente utiliza do princípio multiplicativo e aditivo para resolver o problema. Quando a gente fala que os elementos distinguíveis correspondem a uma nova possibilidade, a gente não está considerando as permutações dos elementos iguais, certo? Ou seja, elementos iguais são indistinguíveis. Beleza. E aí eu defino o que é uma permutação com repetição. Permutação com repetição, eu tenho N objetos dados, só que agora tem repetição desses elementos dados, desses objetos. Eu tenho N1 elementos iguais a 1, N2 elementos iguais a 2, até NR elementos iguais a R. Onde eu tenho que a 1, a 2 até R são diferentes. E que a soma desse N é exatamente igual a N1 mais N2 até NR. Uma permutação com repetição desses N objetos nada mais é que uma ordenação desses elementos onde não são consideradas as permutações entre os elementos iguais. Então, eu não considero as permutações entre os elementos iguais, né? Elementos iguais são indistinguíveis. Beleza, então no exemplo 2, que a gente tinha o quê? A gente tinha dígito 1 repetindo 3 vezes, dígito 3 repetindo 2 vezes, e o dígito 9 repetindo uma vez. Então, meu A1 é 1, e ele repete 3 vezes. O meu A2 é 3, e ele repete 2 vezes. E o meu A3 é 9, e ele repete uma única vez, certo? Então, o meu R é 3, ou seja, eu tenho 3 elementos distintos, certo?
e ao todo eu tenho 6 posições. Então, ao somar, tem que me dar 6, certo? Então, permutação com repetição, diferente. 131.139. Troquei o 1 com 3, 311.139. Troquei o 1 com 1. Não contabiliza, não funciona. E aí, ao definir permutação com repetição, eu agora consigo definir, ou seja, encontrar o número de permutações com repetição, porque eu não estou interessada em saber apenas uma permutação com repetição. Eu quero encontrar o total do problema. E aí, como que eu calculo isso? O problema é, eu tenho dados N objetos, tais que N1 elementos são iguais a 1, N2 elementos são iguais a 2, até NR elementos iguais a R. E a soma de N1 com N2 até NR me gera o número total de objetos. E eu quero exatamente encontrar o número de permutações com repetição. Então, com isso, eu vou ter exatamente o quê? Que o número de permutações com repetição desses N elementos, onde eu tenho N1 iguais a 1, N2 iguais a 2 e até NR iguais a R, ele é dado por permutação, esse Pzinho aqui, N elementos, e em cima vem os caras que se repetem, N1, N2 até NR, certo? Os caras que são distintos. E aí eu tenho N fatorial dividido por N1 fatorial, N2 fatorial até NR fatorial. Ou seja, o meu A1 se repete N uma vezes, então eu tenho que tirar eles. Então vai me dar N1 fatorial. O N2 se repete. O N2 é o número de vezes que o A2 se repete, então eu tenho que dividir por N2 fatorial. E assim sucessivamente. Então, agora, a gente já sabe encontrar o número de permutações com repetição. Agora, vamos aos exemplos, certo? Mas antes disso, só para exemplificar, o exemplo 2, ele me dá exatamente o quê? O que é permutação de 6, 3, 2, 1? É 6 fatorial, ou seja, é o número de posições, né? Permutação simples, dividido pelo que se repete. Ou seja, o dígito 1 repete 3 vezes, divide por 3 fatorial. O dígito 3 repete 2 vezes, divide por 2 fatorial. E o dígito 1 repete uma vez, 1 fatorial. Ok? Beleza. Uma outra notação que é encontrada na literatura, ao invés de ser esse Pzinho com 6 embaixo e o 3, 2, 1, eu vou colocar PR, de permutação com repetição, onde eu tenho N posições e o N1, N2, N3, NR são os caras, são as quantidades de elementos que se repetem, certo? Dos elementos distintos. Beleza. Se a gente for observar, se eu tomar N igual a R, tá? N é igual a R. Então, vai de N1, N2 até NR. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que N1 é igual a N2, que é igual a N3 até NR. E isso só pode ser 1. Quando todos os meus NIs são iguais a 1, o que eu estou chegando à conclusão? Eu estou chegando à conclusão que a gente recai na permutação simples, certo? Ou seja, quando eu divido tudo isso aqui por 1, eu estou chegando à conclusão que não há, que os meus dígitos só se repetiram uma única vez, ou seja, só foram utilizados uma única vez. E aí a gente recai na permutação simples, ok? Exemplos. Um time de futebol jogou 15 partidas em um campeonato. Venceu 7 jogos, perdeu 5 e empatou 3. De quantos modos isso pode ter acontecido? Alguém sabe fazer? Resolver? Alguém? Sim, tomando o número de vitórias como V, derrotas como D e empate como E, né? Dá para fazer 15 fatorial sobre 7 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial.
Perfeito, ou seja, você está utilizando da permutação com repetição, porque houve a repetição de quê? Vencidos 7, perdidos 5 e empatados 3, certo? E se eu somatizar 7 com 5 e com 3, me dão o quê? 15 partidas do campeonato, do todo. Então, eu tenho exatamente isso. N é igual a 15, o meu A1, meu A2 e meu A3 são os elementos diferentes. O elemento A1 é jogo vencido, o meu A2 é perdido, o meu A3 empatado. Quantas vezes o vencido repetiu? 7. Quantas vezes o perdido repetiu? 5. Quantos empatado repetiu? 3. Certo? Então, eu vou utilizar da permutação com repetição de 15, onde há repetição de 7 vencidos, 5 perdidos e 3 empatados. Então, é 15 fatorial dividido por 7 fatorial vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. Certo? Chegando, então, a esse número aí que pode deixar, não precisa calcular. Beleza. Professora, se fosse numa avaliação, né, eu teria que fazer todo aquele caminho lá da combinação para ser validado, ou só falar, são 7 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, né? Aí, se eu fizesse mais ou menos como está esse N ali embaixo, isso é considerado? Só esse N aqui? Não, o ideal é você explicar por que você utiliza. Sim, mas explicando também. Tá. Sim. Ia ser considerado? Sim. Tá. Te explicou, sim. Tá? Ó, eu peguei nessa segunda questão, algumas pessoas colocando o cálculo totalmente diferente da resposta, ou seja, essa resposta aqui provavelmente foi copiada, tá? Então, essa resposta aqui estava correta, mas isso aqui estava errado. Certo? E aí eu dei errado. Entendeu? Então, assim, eu estou olhando tudo, eu estou lendo cada coisa, tá? Por sinal, eu peguei uma questão, uma prova que, assim, foi minuciosamente bem detalhada e estava fenomenal. Até coloquei, pontuei para a pessoa quem que estava muito boa. Gostei muito. Então, assim, o que vocês puderem tentar, já que vocês têm uma semana para fazer, tentem utilizar sempre do raciocínio para isso vai fixando na cabeça, né? Isso é bom. Ok? Beleza. Exemplo 4. Ana e Rosa moram em vértices opostos de um retângulo. Ana precisa atravessar 3 avenidas e 4 ruas para chegar à casa de Rosa. Quantos caminhos diferentes unem as casas de Ana e de Rosa? Seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho um retângulo, tenho a casa da Ana, eu tenho a casa da Rosa, certo? A casa da Ana está separada por 4 ruas e 3 avenidas. De quantas maneiras a Ana chega na casa da Rosa? Então, isso daí, né, dá para fazer aquela mesma sequência lá de vitórias, empates e derrotas com as ruas e avenidas que ela tem que atravessar. Certo. Né? Então, ela tem que atravessar 3 avenidas e 4 ruas. Então, eu acredito que seria 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 4 fatorial. Perfeito. Então, seria exatamente isso. Como as ruas são, né? Elas não são ruas que se... não é que há uma repetição, mas as ruas, elas são indistinguíveis, né? Então, e as avenidas também, a gente pode utilizar desse raciocínio, ou seja, eu tenho 4 ruas, eu tenho 3 avenidas, ao todo eu tenho 7, né? Eu tenho rua como sendo algo distinto, avenida como sendo algo distinto, e eu tenho 4 repetições de rua e 3 repetições de avenida, certo? Uma outra maneira de resolver essa questão é a gente utilizar
de uma sequência de zeros e uns, onde 0 vai ser atravessar uma rua, ou seja, o 0 vai representar atravessar uma rua, e o 1 vai ser atravessar uma avenida. E aí a gente vai observar que a nossa sequência sempre vai ser tomada por 7 elementos, certo? Onde eu tenho 4 zeros e 3 uns, né? Então, se eu observar, se eu pegar uma sequência de 7 zeros e 7 caras, né? 7 elementos, onde eu tenho 4 zeros e 3 uns, por exemplo, esse aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o primeiro 0 eu cortei uma rua, então aqui, ó, tá tracejado aqui, ó, vermelho. Cortei uma rua, depois eu cortei uma avenida, porque valeu por 1, depois, novamente, eu cortei uma rua, depois eu cortei uma avenida, depois eu cortei 2 ruas, ó, 2 zeros, e depois cortei uma rua, perdão, uma avenida. Então, a cada passo que eu faço, eu acabo gerando, então, uma sequência de 7 elementos, onde eu tenho 4 zeros e 3 uns. Então, eu quero todas as possibilidades de 7 posições, certo? Onde eu tenho 4 repetições do 0 e 3 do 1. Não é diferente do que você falou, tá, Matheus? Só que aqui é uma outra forma de você ver, tá? Por que eu já falo desse formato aqui? Porque a gente vai ver esse formato lá na combinação com repetição, em que a gente vai trabalhar exatamente com sequência de binários, né? Ou seja, na verdade, não sequência de binários, mas sequência de zeros e uns, né? E aí a gente acaba, eu já gosto de falar um pouco aqui sobre isso, tá? Entendido a ideia? Sim. Então, agora, o que eu quero, na verdade, nesse problema, eu quero encontrar quantas sequências diferentes podem ser formadas com 4 zeros e 3 uns. E aí eu utilizo exatamente da permutação com repetição, onde eu tenho N1, 4, né? Ou seja, o cara diferente é o 0, o N2 é 3, o cara diferente é o 1, e o meu N é igual a 7. Então, é permutação de 7, onde há 4 repetições de 0 e 3 repetições do 1. Então, é 7 fatorial sobre 4 fatorial vezes 3 fatorial. Então, é uma outra forma de você visualizar a resposta. Certo? Beleza. Agora, quantos são os anagramas da palavra mambembe que começam com vogal? Como é que eu posso resolver esse problema? A gente já falou de anagrama. A gente falou de anagrama lá na permutação. Agora, como que a gente resolve esse problema com repetição? Alguém? A questão aí que tem, por exemplo, tem o A e tem o E. Então, a gente tem 2 opções aí para considerar. Certo, ok, tudo bem, a gente vai considerar, beleza. Então, se começa com vogal, eu tenho 2 possibilidades. Ou começa com A ou começa com E, não é isso? Isso. Beleza, então vamos primeiro separar isso. Antes de separar isso, eu tenho quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 possibilidades, certo? E tenho que separar exatamente quando começa com A e quando começa com E. Então, eu vou chamar de etapa 1 começando com A e com etapa 2 começando com E. Pergunto a vocês, um depende do outro? Não. Não, então eu utilizo o quê? Princípio aditivo. Princípio aditivo. Então, eu vou calcular a etapa 1, vou calcular a etapa 2 e vou somar os dois. Porque não dá para na posição 1 ter A e E ao mesmo tempo. Então, eu utilizo o princípio aditivo. Então, eu vou chamar de N o número de anagramas que começam com vogal. Vou chamar de NU o número de anagramas que começam com A. Vou chamar de N2 o número de anagramas que começam com E. E, na verdade, eu quero calcular N, que é dado exatamente pela soma de N1 mais N2.
Então, começando com A. Começando com A, eu tenho exatamente quantos elementos para colocar aqui. Eu tenho 7. Eu quero colocar 7 elementos. E quais são esses elementos? Aí seriam a quantidade de letra, né? Eu acho que Então, nós temos 3 M's. eu tenho 3 M's, exatamente. Eu tenho 2 E's, né? E eu tenho 2 B's para colocar. Não é isso? Então, eu tenho exatamente 7 letras, onde eu tenho 3 M's, 2 B's e 2 E's. Então, eu utilizo da permutação com repetição, já que há repetição das letras, que é permutação de 7, 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial. Ok? Nesse caso, estaria errado se eu considerasse a primeira posição ali, tipo, botasse como se fosse um 1 e botasse 8 em vez de 7. Não teria problema nenhum, mas o problema é que quando você coloca, quando você analisa o outro, no caso do A, o A não está sendo repetido aqui. Mas no caso do E, o E vai ser repetido aqui, então você não pode. Você tem que fixar um E. Entendi. Entendeu? Então, quando você fixa um E, você agora não tem mais. Você continua tendo 3 M, você continua tendo 2 Bs, mas agora você não tem 2 Es mais, porque um já está fixo na primeira posição. Então, você só tem o quê? Um E para colocar nessas 7 posições e um A. Confere? Certo. Aí, o que acontece? Aí você pode dizer assim, professora, mas eu não posso fazer esse E como sendo um E especial? Aí pode, você pode dizer que esse é um cara, um E especial. Aí você não pode contabilizar ele aqui junto com um E, você vai ter que dizer que ele é um outro caractere. Aí você pode, porque vai dar um no mesmo. Certo? Certo? Ok. Ok. Então, eu tenho 7 possibilidades, ou seja, eu tenho 7 posições para colocar 3 M's, 2 B's, um E e um A. Então, eu tenho exatamente permutação de 7, 3, 2, 1, 1. 3 fatorial, 2 fatorial, 1 fatorial, 1 fatorial. Agora que eu calculei N1 e N2, eu agora, então, tenho o valor de N. N nada mais é que a soma desses dois elementos, desses dois caras. Bem, ao somar esses dois caras, o que acontece? Eu tenho 7 fatorial para colocar em evidência, ou seja, que é comum aos dois. Eu tenho 3 fatorial vezes 2 fatorial, comum aos dois. Então, por isso que eu coloquei aqui em evidência. 7 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial. O que sobra aqui? Sobra aqui 1 meio, né? 1 sobre 2. E o que sobra aqui? 1. Então, é 1 meio mais 1. Por isso que eu botei aqui. Precisava, professora? Não, não precisava. Poderia ter somado somente os dois. Ok? Beleza. Agora, sexto exemplo. Quantos são os anagramas da palavra mambembe que não possuem 2 ou 3 letras M juntas? Como fazer isso? Aí pode fazer o total menos a que tem 2 e 3 M juntos. Fazer o total. E diminuir do caso que tenha duas letras M juntas e 3 letras M juntas. Tá, então vamos fazer isso aí. Como é que faz isso? O total seria a permutação com a repetição, que seria. São quantas letras? Deixa eu ver. São 8 letras. Então seria 8 fatorial. Vou escrever aqui para. Vai. 8 fatorial sobre. De 8. Isso. Aí repete 3, 2, 2. Já foi. E 1, que é o A. Beleza. Isso. O todo. E agora?
Menos o caso que tem duas letras M juntas. E aí? Como é que resolve isso? Rapaz, há 2 minutos atrás, pô, parecia tão claro, agora fugiu da mente. Sério. Não, Nossa. a sua ideia Final está de, certa, mas resolver final isso de não dia é é tão assim mesmo. simples. Sim, sim. Agora, como montar um. Sim, pode usar. Pô, eu tive uma ideia. Pode Ah, usar duas letras M como se fossem um elemento só. é, Aí, um aí, cara diferente. Beleza, ok. sim. Aí, no caso, ia ficar P de 2, aí iam ser 3 P de 8, né? Ia ser o quê? P de 8. P de 8, mas se você juntou duas, não pode Não, ser P de mais. 7, P de 7, P Ah, de 7. ah, ah. P de 7, repetindo 2, 2, 2 e 1. 2, quem é 2, mais um, dois então. Bs? Ah, 2, 2, dois 2. Es? Ah, No caso, só teriam dois M's agora, porque tipo assim, é como se eu tivesse pego dois desses três M's e transformado numa outra variável. tudo Aí bem. ia sobrar mais um Então M, só que você eles só tem continuam sendo um M. M, você só tem um M. Não, O Os Eu outros só dois virou tenho. uma variável Sim, sim. diferente. Eu só tenho um M, um A e uma variável, então isso Um não vai contar. M, um A, A e uma variável que eu criei, hum, juntando esses dois M's. Menos hum, P de 6, agora hum, transformando esses três M's numa variável, hum, repetindo 2, né, que são os dois B's, hum, dois E's, hum, aí de resto é tudo um de novo, certo. que não vai ter muita diferença. Isso aí. Aí vai dar o resultado que a gente quer. Tá errado. Eita. Tô esperando para falar, né? A gente não gosta, não, entendeu? Mas Não, sim. o que que tá errado aqui, na verdade? O que que acontece? Quando você calcula aí esse cara aqui e você separa um M, beleza, ok. O seu raciocínio tá certo. E depois você separa por dois M's. Quando você gera todas as possibilidades, você vai gerar possibilidades do tipo, Que tá? tem três M's também, né? E vai existir. Exatamente, você vai acabar É. calculando esses caras daqui. Então você vai estar tirando duas vezes, certo? Sim. Nem sempre ele vai gerar todas. Então, na verdade, resolver esse tipo de problema pelo complemento não é tão fácil. Ele é Professora, Fale-me. se esses casos de 3 M's vão ser gerados duas vezes, um no P8 e um no P7, não poderia pegar esse P6 e multiplicar por 2, não? Do PC. Não, pô, senão você ia tirar mais uma vez ainda. Exatamente, você ia tirar mais ainda. Então, não Ah, funciona desse jeito. Desse jeito, o raciocínio que você teve, Matheus, está totalmente correto. De pegar duas letras, tá? Mas Sim. como que você resolve? Eu vou só dar uma deixa de como resolve, porque eu vou exatamente pedir para vocês tentarem depois resolver isso dessa forma do complemento. Esse M aqui é uma letra. E esse dois M's aqui é outra letra diferente. Certo? E Sim. aí você vai utilizar da permutação com repetição, mas sem a utilização desses M's. Então, você vai usar a permutação com repetição, retirando os M's, tá? Então, você vai fazer a permutação desses caras. São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1A, 2Bs e 2Es. Você faz a permutação desses caras. Quando você tiver os caras A, B, E, B, de novo, e o E, o que agora eu vou fazer?
Como eu não quero o quê? Que possuam duas letras M juntas, não é isso que eu quero? Sim. Que possuam, eu vou inserir aqui, ó, nesses espaços aqui, quem? Os dois M's e um M. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços para colocar um M e para colocar os dois M's. Então, eu tenho 6 espaços para colocar dois caras. Combinação de 6, 2A2. Aí, aí eu combinação. te pergunto, vai ser combinação ou vai ser arranjo? Vai ser arranjo. Por Porque que a ordem- arranjo? Porque se tiver um M e depois os dois M's, e isso for trocado, é uma sequência diferente. Perfeito. Então, assim você resolve o problema. Então, você não pode resolver dessa forma. Você tem que resolver dessa forma como eu expliquei. Você utiliza da permutação com repetição, sem o M e os dois M's, e depois você insere esses caras utilizando do arranjo. Certo? E utilizou do arranjo por quê? Porque um M e dois M são elementos distintos, que ao trocar me gera uma nova possibilidade. Então, eu utilizo do arranjo e não combinação. Certo? Sim. Beleza. Então, resolvido. Mas vamos resolver de outra forma. Beleza. Então, aqui estão os anagramas possíveis que eu quero, né? Ou seja, eu tenho 3 M's diferentes, ou seja, em locais diferentes, tá? Então, eu não quero que os M's estejam juntos, tá? Então, por exemplo, anagramas que são problemas para gente, quando tem 2 M's juntos ou quando tem 3 M's juntos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou N, exatamente o número de anagramas que não possuem 2 ou 3 letras M juntas. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro, a primeira etapa é considerar as letras de mambembe diferentes de M e calculo o número de ordenamentos. Então, o que eu vou fazer? Vou retirar os M's, certo? Eu tenho um A, 2 B's e 2 E's. Concordam comigo? Sim. Certo? Vou fazer a permutação desses caras. Vai ser o quê? Permutação de 5 elementos tomados 1 a 1, 2 a 2 e 2 a 2. Então, eu tenho permutação de 5, 2, 2, 1. Então, 5 fatorial dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 1 fatorial. Retirei os M's. Agora, eu preciso o quê? Colocar os M's. Qual é o problema? O problema pede para a gente o quê? Que os M's não estejam o quê? Juntos. Ou seja, não possua 2 M juntos e 3 M juntos. Então, o que eu vou colocar? Dadas as possibilidades que eu tenho de 2 B's, 2 E's e 1 A, eu tenho 6 locais para colocar os meus M's. Concordam? Então, agora eu tenho 6 posições para colocar os meus 3 M's. E esses M's têm que estar em locais distintos. Utilizo, então, combinação ou arranjo? Arranjo. Arranjo? Agora eu estou colocando M que são iguais. São os três. Eles são iguais, então eu vou colocar M aqui, M aqui, M aqui. Se eu trocar um com o outro, dá a mesma coisa. Então, nesse problema em especial, eu utilizo da combinação, porque não importa a ordem, só importa a posição. Então, para cada permutação com repetição, a gente tem 6 lugares possíveis para colocar as letras M's. E eu tenho que escolher 3 lugares para colocar. Então, eu tenho combinação de 6 tomados 3 a 3. Como um depende do outro, ou seja, para cada 5 letras, 5 permutações que eu tenho dessas 5 letras, eu tenho exatamente todas as combinações de 6 tomados 3 a 3 para colocar. Então, eu tenho exatamente
a multiplicação desses caras. Uma permutação com as repetições A, B, E me gera uma combinação de 6 3 a 3 anagramas. Então, ao todo, eu tenho permutação de 5. 2, 2, 1 vezes combinação de 6 3 a 3. Certo? Entendido, gente? Beleza. E aí, eu quero exatamente que vocês tentem fazer, aí é um desafio, eu quero que vocês tentem fazer, depois da aula, essa questão. Resolver exatamente do jeito que o Matheus fez, pelo complemento. Ou seja, primeira etapa, eu calculo o número de todos os anagramas da palavra mambembe, sem me preocupar se tem M ou não, ou seja, o todo. Depois eu retiro as etapas 2 e 3. A etapa 2 é exatamente calcular o número de anagramas onde aparecem exatamente dois M juntos. E a etapa 3, eu tenho que calcular o número de anagramas onde aparece exatamente 3 M juntas. E aí, a etapa 2, a gente tem que fazer daquele jeito que eu expliquei, porque senão não funciona, né? E eu já mostrei que não funciona. Tudo bem? Vamos fazer? Sim. Ok. Então, a gente termina a permutação com repetição e agora a gente vai falar de arranjo com repetição. Arranjo com repetição é muito simples, na verdade, por isso que eu coloquei para falar junto, porque ele é muito voltado para, muito intuitivo na permutação, no princípio multiplicativo. É o que mais intuitivo no princípio multiplicativo. Então, a gente vai falar dele hoje também. Então, não diferente da permutação com repetição, a gente faz uma introdução para a gente entender o problema, entender onde utilizar o arranjo, né, com repetição, e depois a gente define o que é um arranjo com repetição e, posteriormente, a gente calcula o número de arranjos com repetição, ou seja, todas as possibilidades de arranjo com repetição para o problema, né? Novamente, o que difere o arranjo simples do arranjo com repetição? É que há repetição dos meus elementos, né? Então, quando há repetição com 2 elementos, a gente tem que olhar com mais cuidado. Então, vamos lá. Um prédio tem 8 portas. De quantas maneiras uma pessoa pode entrar e sair? E aí? Entrar e sair, e pode ser pela mesma porta. Sim, se não está dizendo nada, sim, pode entrar e sair. Então, ela tem 8 possibilidades para entrar e 8 para sair. Então, seria 8 vezes 8. Perfeito. Então, observe que a pessoa pode entrar e sair pela mesma porta. Então, eu tenho 8 possibilidades de entrada, eu tenho 8 possibilidades de saída. A gente já fez essa questão, né? E utiliza do princípio multiplicativo, porque um depende do outro. Então, a gente tem 8 ao quadrado. Confere? Uma interpretação para esse problema seria o seguinte, ó. Se o evento entrar por uma porta, pode ocorrer de 8 maneiras, e o evento sair por uma porta, pode ocorrer de 8 maneiras, então o par de eventos, que seria primeiro entrar e depois sair, podem ocorrer de 8 vezes 8 maneiras. Essa é uma forma que a gente utilizaria usando o princípio multiplicativo. Uma outra interpretação do princípio multiplicativo, baseada em conjunto, e aí a gente já viu isso, na verdade. Baseado em conjunto é a gente encontrar os pares de elementos, ou seja, fazer a enumeração. A gente tem o conjunto A, que é o conjunto formado pelos elementos portas, que eu estou chamando de P1, P2 até P8, e eu tenho exatamente 8 elementos, esse meu conjunto A. E a gente quer, na verdade, encontrar as duplas, P1, PI e PJ, onde I e J variam de 1 até 8. Então, eu tenho exatamente o produto cartesiano de A por A, ou seja, gerando todas as minhas possibilidades de entrada e de saída. Essa é uma outra maneira de resolver, onde a gente encontra justamente via
cardinalidade dos conjuntos, 8 ao quadrado. Beleza. Agora, segundo exemplo, quantos números distintos de 3 algarismos podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? 5 a 3. Oi? 5 elevado a 3, né? 5 elevado ao cubo, certo? Por quê? Porque agora eu não estou mais dizendo que os algarismos são distintos. Quando os algarismos são distintos, a gente tem que ir retirando aquele cara que foi contabilizado. Agora, não mais. Ele pode ser repetido. Então, eu tenho exatamente que encontrar o quê? A tripla. Então, por exemplo, a tripla 355 é o número 355, é exatamente uma das possibilidades de números que a gente tem. Por exemplo, o conjunto A. O conjunto A é formado pelos elementos 3, 5, 7, 8 e 9, certo? E a gente tem a tripla, que é a tripla formada pelos elementos U, V, W, onde U pertence a A, V pertence a A e W pertence a A. Beleza. Então, esse é o conjunto de possibilidades que a gente tem, que a gente chega à conclusão que é exatamente 5 ao cubo, que vocês acabaram de falar. Terceiro exemplo, quantos números distintos de 8 algarismos, agora não mais 3 algarismos, agora 8 algarismos, podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? Se mantém a mesma lógica, né? São 5 dígitos aí, né? Então, temos 5 elevado a 8, porque cada posição ali do número, nós temos 5 possibilidades. Exatamente. A gente utiliza do princípio multiplicativo, então eu tenho exatamente 5 elevado a 8. Então, eu tenho o conjunto A formado pelos elementos, os 5 elementos, a cardinalidade dele é 5, e, na verdade, agora eu não quero mais tripla, né? Porque aqui não é formado de 3 algarismos, sim de 8. Então, eu quero uma óctupla, ou seja, eu quero todas as possibilidades. Então, eu vou ter exatamente 8 caras, me gerando exatamente 5 elevado a 8. Uma observação, vocês conseguem observar que existe pouca diferença do exemplo 2 para o exemplo 3? Sim. Sim, qual é? Qual é a diferença? Hã? Qual é a diferença? Exemplo 2, eu quero números de 3 algarismos. Exemplo 3, eu quero elementos de 8 algarismos. Se eu tivesse num problema em que a gente utilizasse do arranjo simples, eu conseguiria resolver esse exemplo 3? Ou seja, quantos números distintos de 8 algarismos distintos podem se formar com os dígitos 3, 5, 7, 8 e 9? Posso? Consigo resolver isso? Acho que não, porque não tem 8 distintos. Por quê? Fica faltando dígito. Não tem 8 distintos. Exatamente. Então, já tem aí uma diferenciação do arranjo simples com repetição. Porque o arranjo simples, o quê? Os elementos não podem se repetir. Se eles não podem se repetir, eles não podem... a quantidade de elementos tem que ser menor ou igual que a quantidade de posições. Já no arranjo com repetição, a gente observa que o número de posições pode exceder o número de dígitos. Por quê? Porque pode haver a repetição, certo? Então, é viável a gente resolver esse problema. Ok. Então, vamos lá. Quais são as características dos exemplos, então?
os elementos considerados são diferentes, porém, eu posso ter repetição. Então, para cada escolha de R elementos ordenados, repetidos ou não, eu tenho uma possibilidade. E a gente tem que, na obtenção do número de possibilidades, aplica-se o princípio multiplicativo. E aqui a gente observa que, na verdade, quando a gente quer escolher esses R elementos, a gente quer exatamente encontrar, se a gente for olhar para conjunto, a gente quer encontrar uma R upla, certo? Porque eu estou dizendo de R elementos. Então, eu quero encontrar todas as possíveis R uplas do meu conjunto, certo? E aí, a gente observa também que o número de elementos é a cardinalidade desse meu B, ou seja, das minhas R uplas. Ok. Então, um arranjo com repetição nada mais é que, dados N objetos distintos, A1, A2 até a N, um arranjo com repetição desses N elementos tomados RR, nada mais é que uma ordenação de R elementos escolhidos entre A1 até a N, que podem ser repetidos. E aí, a gente tem o seguinte, que não são consideradas permutações entre elementos iguais. Claro, porque se a gente faz uma permutação entre os elementos iguais, a gente gera uma mesma possibilidade. Então, não pode ter essa possibilidade. Então, uma ilustração é 357, 989, 998 são arranjos com repetição de 5 elementos tomados 3 a 3. Já o número 35789, 359 é um arranjo, deixa eu ver aqui, ficou feio esse número, 35.789.359 é um arranjo com repetição de 5 elementos, que são esses elementos aqui, 35789, que são tomados 8 a 8. Então, a gente pode observar o que não acontece no arranjo simples, é que meu R pode ser menor ou igual que N, mas também pode ser maior. E aqui na ilustração a gente já vê que existe essa possibilidade. Ok? Beleza. E aí, a gente quer encontrar o número de arranjos com repetição. Então, vamos ver como que a gente consegue resolver esse problema generalizando. A gente viu que no exemplo 2 a gente tinha duas possibilidades entre 8 portas. No exemplo 2, a gente tem 3 posições entre 5 algarismos. E no exemplo 3, a gente tem 8 posições entre 5 algarismos. Certo? Qual o valor do exemplo 1 que a gente encontrou? Lembra? Das portas. 8 vezes Foi 8. isso, 8 vezes 64. 8, que é 8 ao quadrado. O exemplo 2. 5 ao cubo. 5 ao cubo. E o exemplo 3? 5 oitavos. 5 oitavos. Então, aqui é 5 ao cubo e aqui 5 oitavos. Então, a gente consegue enxergar alguma semelhança entre esses caras aqui? Se a gente quiser generalizar? Ali não é 8 ao quadrado, não, professor? Desculpa, foi mal. 8 ao quadrado. Muito bem. Era para saber se vocês estavam atentos. 8 ao quadrado. Qual é a semelhança entre esses caras para que a gente possa generalizar o número de arranjos com repetição? O número de escolhas, né, elevado ao número de possibilidades. De posições, exatamente. Então, a gente chega à conclusão que o número de arranjos com repetição, que tem como problema dados N elementos distintos, A1, A2 até a N,
Eu quero encontrar o número de arranjos com repetição desses N elementos tomados RR, encontrar o número de arranjos com repetição, nada mais é que N elevado a R, onde N é o número de elementos e R é o número de posições, certo? Então, é muito simples, é muito intuitivo encontrar esses valores, né? Porque, na verdade, ele já sai do próprio princípio multiplicativo, né? E aí a gente observa que, na verdade, o arranjo com repetição nada mais é que a gente encontrar a cardinalidade do conjunto que é formado pelas R-uplas de um conjunto qualquer que tem N elementos. Beleza. Então, vamos aos exemplos. Só para ilustrar, então, nos exemplos 1, 2 e 3, a gente tem arranjo com repetição, né, de 8 portas, onde a gente tem 2 posições, é 8 ao quadrado. Arranjo com repetição de 5 dígitos, para colocar em 3 posições, é 5 ao cubo. E o arranjo com repetição de 5 elementos, 5 dígitos, para colocar em 8 posições, é 5 à oitava. É comum encontrar na literatura esse AR aqui, né? Não precisa desse R aqui, na verdade, você pode colocar arranjo com repetição. E a outra notação... Opa, voltei, calma aí. Não tem essa outra notação. Essa outra notação. É porque a notação é entre parênteses, tá? Mas eu só utilizo essa outra aqui. Beleza. Agora, exemplo. As placas dos automóveis são formadas por 3 letras seguidas de 4 dígitos. Quantas placas podem ser formadas? Digam-me. Aí, considera, primeiro, para as 3 letras, o 26, né? Que são 26 letras do alfabeto. São 26 letras, certo? Aí aplicar o princípio multiplicativo com as 4 posições de dígitos que consideram os 10 dígitos que existem, né? Exatamente. 0 a 10. Como aqui a gente não está falando que os dígitos são distintos, então a gente utiliza do arranjo com repetição, certo? Onde a gente tem 26 letras no alfabeto, né? A gente tem 10 dígitos, né, no sistema decimal, e a gente quer, dessas 26 letras, escolher 3, e desses 10 dígitos, escolher 4, certo? A gente tem 26 letras para escolher 3, como importa a ordem, né? E pode repetir, a gente tem arranjo com repetição de 26 letras tomadas 3 a 3, e nos números eu tenho 10 dígitos, certo? Para escolher 4, como importa a ordem e pode haver a repetição, eu tenho arranjo com repetição de 10 tomados 4 a 4. Como um depende do outro, eu utilizo do princípio multiplicativo, chegando à conclusão que a gente tem 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Confere, gente? Ok? Beleza. Agora, quantos números naturais de 3 algarismos na base 10 existem? E aí? Eu sempre me confundo com esse negócio na base 10. É que Na é de base 0 a 10 é 9. porque eu utilizo os 10 dígitos, de 0 a 9. Sim. Essa porra sempre me confundo. Vou falar, cara, esse negócio é logaritmo? Não. É porque eu posso pedir, por exemplo, na base 5. E aí? Entendi. Sabe resolver na base 5? Vamos lá. Naturais de 3 algarismos. Se for com repetição, você tem 10 opções para cada um. Vai ser 10 ao cubo. 10 ao cubo? Mas tem aquela pegadinha aí. Do 0. Ah, exatamente. 9 vezes 10 ao quadrado.
Exatamente. Então, aqui, o 0 na primeira posição não pode entrar. Então, eu preciso retirar essa possibilidade. Então, eu tenho 9 possibilidades para a primeira posição e eu tenho 10 possibilidades para cada uma das duas, que, na verdade, é arranjo com repetição de 10 tomados 2-2. Certo? Como um depende do outro, eu tenho 9 vezes arranjo com repetição de 10 tomados 2-2. Compreendido? Sim? Poderia ter feito pelo complemento também, como o Matheus fez. Matheus fez todas, que deu 1000, né? 10 elevado ao cubo, e retiro aquelas em que começa com 0. E aí, aquelas que começam com o 0, né? A gente vai ter apenas o quê? Que encontrar todas as possibilidades da posição 2 e da posição 3. Eu tenho 10 possibilidades para a posição 2, 10 para a posição 3, que me dá 10 vezes 10, que dá 100. Então, eu retiro dos 1000, que me dão 900. Tudo bem? Agora, quantos números naturais ímpares M existem entre 1000 e 9.999? Como que eu faço isso? Hã? Bem, ímpares terminam com 1, 3, né? 5, 7, 9. São 5. Então seria 10 ao cubo vezes 5? Quanto? Não, 10 ao cubo vezes 5? Peraí. Não entendi. 10? 10 ao cubo vezes 5. Não, mas não é isso não. Peraí. Não. Bem, os números têm 4 dígitos, né? Todos eles. De 1000 a 9.999, eu tenho 4 dígitos. Então, eu tenho 1, 2, porque isso tudo, 3, 4. Certo? Certo, mas na última posição você vai colocar só... Eu posso colocar quantos? 5 dígitos. Eu só posso colocar... Eu só posso colocar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Ou seja, eu tenho quantas possibilidades? 5. 5. Beleza. E aqui? Na posição 1, eu só tenho... 9. 9, porque não pode ser o 0. É. E aqui eu tenho exatamente o quê? 10 ao quadrado. Que é arranjo com repetição de 10 tomados 2-2. Tudo bem? Eu acho que é isso. Tem a condição, porque tem o 9.999, ele não está incluído aqui, está faltando... Ou seja, eu preciso, então, retirar uma unidade daqui. Por quê? Porque 9.999 vai ser contabilizado aqui e ele não está incluído. Eu pensei certo, mas pensei errado. Eu pensei em botar o 4 em vez de 5. Não, basta tirar ele. Só um. Sim, verdade. Certo? Eu não posso tirar, ao invés de botar 5, botar 4, porque, por exemplo, o número 1999 é um número que termina com 9. Certo? Se você retira uma possibilidade, você retira o 9 aqui, você não está incluindo esses caras, por exemplo. Ou seja, você tira um monte de número, né? Sim, então, sim. vai retirar uma unidade, que é o 9.999. Então, é exatamente isso. Então, eu tenho dígitos ímpares, 1, 3, 5, 7, 9. Eu tenho os dígitos na primeira posição de 1 a 9.
Na posição 4, eu tenho do 1 ao 9, mas eu tenho que excluir o 9.999, então eu tenho que retirar ele. E nas posições 2 e 3, eu tenho do 0 ao 9. Ok. Então, o meu conjunto U é o conjunto formado por todos os naturais que são ímpares, tá? Estão entre 1.001 e 9.999, ou seja, estou colocando todas as possibilidades e vou retirar um conjunto, que é o conjunto B, formado pelo número 9.999. Então, na verdade, o que eu quero encontrar é a cardinalidade de U menos a cardinalidade de P. Então, a cardinalidade U, a gente acabou de encontrar, a gente fez. A gente tem 9 possibilidades para a posição 1, a gente tem 5 possibilidades para a posição 4, e a gente tem arranjo de 10 tomados 2 a 2 para as posições 2 e 3, certo? Então, a gente tem exatamente 9 vezes 10 ao quadrado vezes 5, e tem que retirar uma unidade, que é o número 9.999. Confere? Sim? Beleza. Então, tá aí. Então, a gente termina arranjo com repetição. Arranjo com repetição acaba sendo simples. E a gente tem, como sempre, como de praxe, e aí não dá mais tempo, porque já são 9h45, né? Mesmo que eu dê um tempo para vocês fazerem, não dá tempo de eu corrigir. Vocês têm 5 exercícios para fazer em que vocês vão treinar esses conteúdos, além das 2 listas de exercícios que eu vou passar para vocês, que vocês têm que fazer, certo? Então, vocês têm esses exercícios para fazer, tá? E, a questão 1 é parecida com o que a gente fez, tá? E aí, só que ao contrário. Então, eu quero que vocês tentem fazer e discutam entre vocês. Qualquer problema é só entrar em contato comigo. Lembrando, novamente, que na quinta-feira a gente não vai ter aula síncrona, mas eu vou mandar material para vocês trabalharem, que é a aula de combinação com repetição, que aí a gente finaliza toda essa parte de análise combinatória. Na próxima aula, que é a próxima aula de terça-feira, que vai ser uma aula síncrona, ou seja, eu vou dar aula para vocês, né, falando com vocês, a gente já também que na próxima quinta vocês têm que entregar um exercício e já vai estar disponível para vocês um novo exercício. Ou seja, uma nova questão valendo ponto. Tá ok? Ok. Pessoal, muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite, tá ok? E